Certo, agora você decidiu que irá se desenvolver psicologicamente, intelectualmente e financeiramente, e lhe falta agora uma ferramenta social importante, que é como filtrar as pessoas negativas na sua vida, ou possíveis companheiras que podem ser prejudiciais a você. Como desenvolver esse tipo de radar? Bem, vamos falar um pouco disso hoje. Eu sou Ricardo Tomé, falando pelo Conselho. Bom, como eu havia comentado antes, há muito conteúdo bom da esfera masculina online de fora que não chega até aqui, seja por questões de língua ou porque o público ainda está muito engajado em pautas que já foram trabalhadas lá fora. Talvez por conta de fases ou algo do tipo. Cada bolha tem a sua entropia e estamos chegando nela, né? É importante olharmos para nós mesmos e começar a desenvolver assuntos e puxar um pouco, né, outras pautas interessantes para lidar. E um desses sites que eu geralmente costumo acompanhar e absorver bastante conhecimento é o The Art of Manliness, do autor, né, e advogado Brett McKay. E esse é o tipo de conteúdo que eu acho que é importante para aqueles que, a despeito do contexto atual, decidiram que em algum momento de suas vidas irão investir em algum tipo de relacionamento. E é importante para o homem ter esse tipo de radar, essa inteligência emocional que nos é privada na nossa juventude e que ao longo da vida adulta talvez acaba sendo tarde demais desenvolver, na verdade. Então, baseado nesse conteúdo mencionado, eu trago aqui as 14 red flags ou bandeiras vermelhas que todo homem deve se atentar na hora de conhecer ou conversar ou sair com mulheres. Então, por favor, antes de eu continuar, apoie o projeto e o canal se inscrevendo, verificando a sua inscrição, caso você seja inscrito, e ativando o sininho para mais conteúdo sobre masculinidade, desenvolvimento, percepção masculina de realidade e também relacionamento, claro. Red flag número 1. Ela destrata estranhos. Bom, é muito comum que, dentre as primeiras impressões, quando você está nos primeiros encontros, vá a bares, restaurantes, botecos, ou ambientes abertos como praias e parques, e acabem se deparando com profissionais do setor de serviços, por exemplo, garis, serventes, garçons, faxineiras. E é muito importante nesse tipo de ambiente reparar em como ela repara as pessoas que trabalham nessas funções. Porque essas funções geralmente estão num papel de servir a você, né, ao outro. E quando ela entende que não deve tratar de forma igual ou de forma respeitosa, um bom dia, um bom trabalho, uma boa tarde, é um grave sinal de que talvez ela tenha problemas em lidar com ego, com hierarquia, com respeito mútuo. E se já nesses primeiros encontros já há esse tipo de bandeira vermelha, significa que certamente você é o próximo a ser alvo desse desrespeito, né? Afinal de contas, se a pessoa não consegue entender, se a mulher não consegue valorizar o trabalho em si, o esforço do trabalho, isso significa que você não vai estar livre desse tipo de julgamento num momento futuro de fragilidade ou de inconsistência diante da vida, né? Red flag número 2, mentalidade de princesa. Essas são as mais ególatras. Na verdade, quando você entende que esses traços nela existem, ou seja, de que as vontades dela vêm antes de qualquer outra, inclusive das suas, sempre, isso significa que isso vai ser uma constante na relação. Então, os desejos dela são sempre prioridade. Você não pode ter uma vida separada sem envolvê-la ou sem estar a serviço dela. Isso é um sinal de que, em breve, numa relação de longo prazo ou de médio prazo, você vai acabar sendo afetado por esse ego também. E sempre que você quiser colocar a sua vontade, o seu desejo em pauta na relação, isso vai acabar não acontecendo ou vai acontecer sob grande estresse. Então, identificando as mentalidades de princesa, sai fora, porque realmente não é aquilo que você espera de uma relação saudável a longo prazo. Afinal de contas, você quer alguém com quem você consiga ser espontâneo na hora de compartilhar seu dia a dia, seus desejos, onde a sua vontade também tem a voz. Então, quando só ela tem, quando só os desejos dela, quando só ela deve receber e não entregar nada, não abrir mão de nada, péssimo sinal, e é a nossa segunda red flag. E vamos então à nossa terceira red flag, que seriam as drama queens, né? A quem se evitar. Aqui é simples, você consegue identificar mudanças extremas de humor para além do padrão comum, né, de qualquer ser humano. Você acha que quando vocês estão numa relação ou numa conversa, o fato da coisa estar monótona em algum momento significa que isso
gere tédio nela a ponto dela querer criar novas intrigas, novas novelas. Ela não consegue viver dentro de uma relação onde há momentos de monotonia e de alegria, monotonia, alegria. Não, tudo é baseado em fortes emoções. Cara, isso é um péssimo sinal. Por quê? Porque a vida não é só conquista, não é só novela, não é só picos altos, não é só montanha-russa. É também momento de serenidade, de disciplina, de correr atrás, de trabalho monótono mesmo, em busca de um objetivo maior. Então, se ela não consegue lidar com momentos de tranquilidade e de sossego, e tudo tem que ser uma grande aventura sempre, onde todas as emoções são extremas, onde qualquer coisa fora do meio do planejado acaba gerando um grande drama, um grande caso, uma grande novela, um grande quase término. Então, certamente, esse tipo de mulher a longo prazo vai te causar muita dor de cabeça. E eu digo problemas psicológicos graves, né? Hoje em dia se banaliza muito o terrorismo emocional causado pelo meio feminino, porque nós entendemos que a força física é a única via para a dominação, mas não é, sobretudo numa sociedade civilizada como a nossa. Então, se você consegue identificar esses traços de terrorismo psicológico, de manipulação psicológica através do drama e do quase término, de que tudo é uma grande novela, sai fora. Bom, quarta red flag, né? Personalidade desistente. Você já viu aqueles casos em que geralmente o homem está como pilar financeiro da situação e a mulher está sempre mudando de área, sempre mudando de opinião sobre aquilo que ela quer para a vida dela? Então, aqui é justamente isso. Quando você vê uma mulher que trocou de faculdade 4 vezes para áreas completamente distintas, onde toda hora tem uma ideia mirabolante para ganhar dinheiro e aí muda de área, não, agora eu vou fazer um curso de X, ou agora eu vou para a área Y, agora vai ser uma pós-graduação. Cara, isso é um péssimo sinal. Por quê? No médio prazo, no longo prazo, isso, claro, visando um contexto de longo relacionamento. Se você não quer um relacionamento, isso não vai funcionar. Então você pode até engolir isso. Mas em longo relacionamentos é preciso estabilidade de critérios e de objetivos. Então se você está como um pilar central financeiro e ela conta com isso para aproveitar para se aventurar em diversas áreas, onde todo o trabalho que pega é sempre um drama e estressante a ponto dela desistir, pedir demissão em 2 meses e você continua tendo que manter lá a sua carroça dentro do pasto lá, gerando renda e mantendo o luxo do casal, enquanto ela brinca de faculdade, de terminar, de trancar, destranca a faculdade, muda de emprego. Cara, isso não é um bom sinal. Vocês precisam ter metas, ela precisa ter uma vida na qual ela entenda que você é parte dela e não a vida dela em si. Porque só aí ela vai entender a emergência que é encontrar-se profissionalmente e aí sim chegar junto a você e somar. E não entender que você é um pilar que está ali presente constantemente, independente do que, enquanto ela pode desistir ou viver na aba familiar ou dos pais indefinidamente, né? Então, se ela tem uma personalidade desistente, esquece. E aí vem a red flag número 5, né? Péssima relação com familiares. Tá, você vai pensar, pô, Ricardo, mas esse negócio não é um papo muito conservador, pô, lastro familiar, isso não existe. Olha, eu vou dizer que existe sim. No meu pouco tempo de vida eu entendo que exista. Por quê? A família é o único laço social onde é extremamente tolerante conosco, com os nossos erros, de forma quase incondicional. São as pessoas que engolem nossas falhas, que nos amam a partir daquilo que nós somos, mães e pais, principalmente, né? Então, se ela não tem uma relação com alguém que se doa tanto como o pai ou uma mãe, que sacrificou parte de sua vida para manter um padrão de vida dessa pessoa que ainda está se encontrando profissionalmente, se não há um respeito e hierarquia em relação à mãe, se tudo é uma briga, uma intriga, se sempre há infernos em casa e a culpa nunca é dela, sempre dos outros, sempre tem um caso extra para contar sobre como a vida familiar é complicada, se tarefas domésticas não são feitas ou sempre há brigas entre si para fazer o mínimo dentro de um convívio familiar saudável. Olha, eu vou te dizer que é muito comum
que famílias desestruturadas gerem pessoas desestruturadas. Então você pode me acusar do que quiser, mas o lastro familiar um termo importantíssimo, inclusive para homens. Homens que não possuíram, em relação à figura paterna, né, de não ter tido uma, durante a sua juventude e adultice, você sabe do que eu estou falando, possuem muita dificuldade de encontrar alguns caminhos no início da sua vida adulta. E isso para a mulher também é muito comum acontecer também. Em inglês chama-se de daddy issues, né? Tipo, problemas paternos, né? Quando você não tem uma família estruturada, uma família coesa, gera alguns tipos de gatilhos emocionais na pessoa e na hora de conviver com uma outra pessoa acaba tendo problemas de entender o seu papel saudável numa relação. Na verdade, sempre há gatilhos estranhos que ficam rondando a pessoa, ainda mais quando a pessoa tem problemas maternos ou paternos. Então, se ela possui uma péssima relação familiar, se distrata a mãe, se distrata o pai, pode ter certeza de que você é o próximo. Bom, continuando aqui a lista de red flags, The Art of Manliness, né? Nossa sexta red flag. Maldiz os ex-companheiros. Olha, se sempre que um relacionamento termina, a culpa nunca é dela ou parcialmente dela, pode ter certeza de que ele é uma pessoa que se exime das responsabilidades daquilo que faz. Porque nenhum relacionamento é unilateral. Só quem viveu um relacionamento sabe os problemas internos dele. E só fazem com você aquilo que você permite que façam com você. Então, se sempre que você comenta sobre os ex, ou ela comenta sobre os ex, é sempre ele que era um canalha, ele que saía e me deixava sozinha, ele que não ligava dia sim e dia não para me dar boa noite e tudo mais, era ele que tinha amiguinhas demais, era ele que tinha muitos amigos, e ela nunca é a culpada por nada, inclusive por se permitir esse tipo de comportamento sobre ela. Então é um grande traço de que ela não se responsabiliza por aquilo que diz ou por aquilo que faz. E é um mau sinal, porque se todos os ex eram problemáticos, pode ter certeza de que você vai ser o próximo ex da qual ela vai falar mal. Bom, a sétima red flag, né, para quem busca relacionamentos tranquilos e quer evitar armadilhas, né? Ela não é flexível. Olha, a vida ela não é feita em blocos. A vida ela não tem caixas de personalidade distintas para pessoas distintas e grupos específicos. Ela é dinâmica, coisas atravessam a nossa vida. Trabalho, religião, faculdade, família, tudo é um emaranhado, é uma teia de relações e nos afetam de formas diferentes. Então, se a pessoa não consegue ser flexível na hora de lidar com esse tipo de coisa, de lidar com essas intervenções, ela é muito rígida, ou as coisas acontecem da forma que ela quer ou não acontecem, isso é um péssimo sinal. Vamos botar um exemplo. Vamos supor que você passa aí e no dia o cinema está fechado. O cinema fechou, a bilheteria não está funcionando, volte outro dia. E o filme era muito legal, enfim, vocês iam ver um baita filme. E aí você, bom, já que estamos aqui na rua, vamos dar um rolê ali no parque, vamos conversar ali na orla, vamos pegar um ônibus ali no centro. Ela, não, é só o filme, senão o filme não é nada. Você já, olha, como é? A pessoa não consegue adaptar a realidade aos desejos dela, tudo tem que se basear no desejo dela para que funcione. Então, ou é o filme ou não é nada, e o esforço de estar ali, de se arrumar, de gastar um tempo, né, para estar com a pessoa. Isso não importa, só importa se rolar daquele jeito. Então você não é a atração da pessoa, é o contexto onde você vai e tal. Você não consegue ser flexível a ponto de ir para outro canto, de ter uma mente aberta e inventar coisas novas. Cara, isso é um péssimo sinal de que lá na frente ela vai sempre pôr os desejos dela acima de qualquer coisa e você vai acabar tendo que se adaptar. Ame-a ou deixa, né? Bem, nossa oitava red flag, né? Ela sempre reclama do seu tempo com os seus amigos. É um clássico nacional, né? Bem, é importante que ela também tenha a vida dela. E que seja segura o suficiente, independente o suficiente para entender que você vai querer ter o seu espaço. Se você é o tipo de cara, entre aspas, abusivo, que não deixa ela ter a vida dela, bom, você já está errado. Na verdade, isso é uma faca de dois gumes. Você vai estar com ela presente, vai saber onde ela está, mas ao mesmo tempo vai ser desinteressante ao ponto de gerar grandes traumas emocionais. Mas se você, que está aqui, né, imagina, é um cara que na verdade sofre desse tipo de situação, como está no relacionamento, de privação da liberdade, de sua vida social, olha, e você identifica esse tipo de traço nela, né, de querer te limar, limitar, é importante que você seja incisivo e resoluto. Manter a sua linha de raciocínio e seguir o seu caminho.
Por quê? Se ela não permite que você tenha uma vida, isso significa que pelas beiradas ela está limitando a sua relação e, na verdade, limitando aquilo que, na real, o torna interessante para ela. Sem saber, ela está limando aquilo que para ela inicialmente foi um atrativo, mas por conta da insegurança e da manipulação, ela faz com que aquilo seja um problema, que antes não era. Então ela está buscando castrar você socialmente para depois reclamar dessas tais mudanças, que na verdade foi ela que provocou. Então é importante e muito importante nesse sentido você identificar esses traços de manipulação emocional, de jogos por baixo. Não, você vai lá de novo. Pô, mas já é a segunda vez na semana. Você nunca me dá atenção. Você olha para ela, ó. Esse já é um sinal de que ela é uma pessoa que mais pra frente vai cada vez mais ser manipulativa com relação à sua vida individual, não vai permitir que você se desenvolva em outros aspectos e depois, quando tudo estiver já em frangalhos, vai reclamar, ué, mas você mudou tanto? Claro, você me mudou, né? Mas é claro, né, como eu comentei atrás, e vale para o homem também, você não pode reclamar daquilo que você permite que façam com você. Então é uma ótima oportunidade de você, a partir de então, cortar esse tipo de mal pela raiz e ver, ó, essa é a condição. Eu tenho uma vida, eu tenho meus amigos, não vou sair disso por conta de você agora. Você me conheceu assim e é assim que vai ser. Essa é uma condição. Claro, não pode ser um exagero. Você não pode deixar a menina um mês sem ver, garota, ou 2 semanas sem ver. Vocês estão num relacionamento. Mas quando você tem a razão, quando você percebe que há um equilíbrio entre a sua vida individual, os seus hobbies, os seus prazeres e o relacionamento amoroso ou conjugal, entender que aquilo é uma red flag e que é um absurdo você não ter uma vida particular independente dessa mulher, né? Bom, red flag número 9, né? Vocês sempre precisam argumentar. Olha, tem uma palavra-chave que é a comunicação e que virou um mantra aí nos psicólogos sobre relacionamento e tudo mais. Comunicação é chave, mas olha só, se tudo o que você faz na relação é debater, é discutir, é tentar chegar em consensos sempre, cara, o relacionamento não é só isso. Relacionamentos são mais fluidos do que isso. Ocasionalmente acontecem embates e controvérsias onde vocês têm que sentar e aí uma mesa de negócios ali. Mas isso deve ser a exceção e não a regra. Se tudo o que vocês fazem é argumentar, significa que vocês não estão na mesma página e que vocês têm personalidades distintas a ponto da coisa não fluir. E isso, segundo o próprio manual, né, e essa lista, até engraçada inclusive, deve ser entendido como um sinal vermelho de que vocês não estão em sincronia e, portanto, você deve ir para uma próxima, né, para alguém onde você consiga fluir melhor no relacionamento. Bom, então vamos para a nossa 10ª red flag, né? Falta de entrosamento com os amigos dela. Me diga com quem andas, né? Olha, se você, apesar de gostar muito dela, sempre que vê os amigos dela, tem vontade de se jogar na frente de um trem, cara, isso é um péssimo sinal. Por quê? Porque os amigos possuem valores em comum, perspectivas de vida em comum. Então, se apesar de você estar conhecendo ela, os amigos dela não têm nada a ver em relação a princípios, valores e perspectiva de realidade com as suas, é um sinal de que um pouco mais lá na frente ela vai acabar se revelando tão parecida quanto os amigos dela. Eu falo amigos os mais próximos, né? Então, se você não consegue conviver com os amigos mais íntimos dela, que é uma qual ela compartilha opiniões, valores, humor e tudo mais, imagina com você em um médio prazo, né? Isso, claro, falando dos primeiros encontros, né? Você consegue ver e analisar isso ao longo do tempo, mas nos primeiros encontros, amigos dela são muito diferentes de você. Red flag 11, né? E essa é rápida. Ela é violenta. Cara, eu não preciso nem falar, né? Violência física não é só unilateral e vinda de homens. Mulheres também as fazem. Só que nesse caso, né, pela força física masculina, as pessoas não entendem isso como algo grave, mas é. Então, cara, puxão de cabelo, arranhão, panela voando, água quente, empurrão, tapa, cara, sai vazado. Bom, red flag número 12, né? Quando vocês não compartilham valores e metas. Bem, é muito comum no começo do relacionamento a gente se flexibilizar bastante, ocultar nossas intenções com relação a
padrão de vida, onde queremos viver, morar, se queremos ou não família. Mas vai chegar um ponto que se vocês possuem perspectivas diferentes, futuros diferentes, ideias muito distintas em coisas basilares. Eu não falo de gosto não, musical, de idas e saídas, isso é superficial. Eu tô falando de questões realmente que separam caminhos, como por exemplo, vamos supor que você tem o sonho de ser pai, e ela diz que nunca seria mãe na vida dela. Bom, em algum momento vocês vão ter que se decidir entre ser e não ser. Alguém vai abrir mão de algo muito importante para si mesmo, né? Que é um filho, uma família, né? Então, por exemplo, e aí pode até depois deixar nos comentários se isso é relevante mesmo ou não, mas para mim é posicionamentos religiosos. Vamos supor que você é presbiteriano e ela é wicca. Que valores vocês compartilhariam a longo prazo? Para encontros casuais, uma amizade, tudo bem, mas para construir uma vida, vocês vão ter que abrir mão de muitas coisas. Outro ponto muito relevante, lugar onde morar. Vamos supor que você tem o sonho de morar em outro país. E ela tem o desejo de morar na capital, próxima à família. Ela não consegue viver sem a família dela. Para ela, a família dela é tudo nesse sentido. Ela não consegue se emancipar nesse nível. Bom, em algum momento vocês vão ter que decidir e alguém vai abrir mão de algo muito importante. Entende o que eu quero dizer? É esse tipo de coisa mais essencial que não pode ficar em discordância, porque aí a sua relação vai começar com um prazo de validade. Com certeza você vai estar desperdiçando uma energia, finança, tempo em algo que não vai para frente por motivos que no começo se iniciaram óbvios, né? Então, pode cortar mal pela raiz, né? Viver aí uma amizade colorida, coisa do tipo, mas você está sabendo que no futuro breve isso não vai funcionar, né? Bem, ponto número 13, né? Ingratidão. Bom, um dos principais gatilhos para que você se entenda como uma pessoa que é grata é você entender que o outro não é obrigado. Portanto, ele faz de boa vontade. Mas quando todas as suas ações, que são favores, né? Que são condescendências suas, são vistas como obrigação por ela, o excepcional não pode se tornar a regra. Se você é uma pessoa que em algum momento muito específico ajudou ela em algum ponto na vida dela, muito específico, um problema muito sério, e portanto acabou se doando mais, ela, se realmente for uma pessoa grata, ela vai entender que aquilo não é uma constante, que foi uma fase, e não exigir sempre de você aquele comportamento extremo, né, de condescendência, de solidariedade a uma situação. Para você entender que favores são obrigações, vai gerar espaço para ingratidão. E ingratidão num relacionamento não funciona. A pessoa não é porque você é namorado dela que você tem que fazer tudo por ela. E esse ponto é muito importante para você identificar se alguém é ou não, na prática, uma pessoa que é grata pelo aquilo que você faz, ou se apenas está contando vantagem em cima das suas condescendências. É como se fosse dali para cima. Não, não funciona assim. Cada momento é um momento. Até porque você não pode se doar 100% em algum momento, porque você também tem a sua vida, né? Bem, nossa última red flag, ela nunca se desculpa. É o lance de não ser responsável pelo que faz, né? Se você está errado, tudo bem, você pede desculpas, abaixa seu orgulho e olha, perdão, não quis dizer isso, passou. Mas geralmente esse tipo de situação, e aí eu posso até estar sendo meio tendencioso, vem de um aspecto feminino, né? Geralmente ela está errada, mas não assume, até porque ela acha que tem algum jogo de barganha muito maior, a ponto de você ser mais dependente dela. Então esse lance, inclusive, vira até um viral social, né? Os caras dizem, não, lá em casa quem manda é a mulher, não, lá em casa minha mulher fala assim, eu obedeço. A mulher sempre está certa na situação. Não, joga esse tipo de jargão aí fora, isso não existe. Pelo menos para homens mais lúcidos, né? Que tem algum tipo de valor pessoal. Então, se você vê que a mulher nunca se desculpa pelo que faz, pelo contrário, quando é culpada de alguma coisa, fica em silêncio, dá gelo, ou manipula a conversa e tira do foco do que é a discussão para sair por cima, cara, sai, porque se começou assim, vai piorar assim. Bem, essas foram as 14 red flags, né, de Beth McKay. Aconselho a todos a visitarem o site também, tem muita coisa lá, diversas, né, falando sobre família, relações, trabalho e tudo mais. É um site muito bom, recomendo a todos. Infelizmente esse tipo de conteúdo não tem muito aqui, né? Então eu faço esse esforço de trazer conteúdos diferentes, né, e avançar em alguns debates. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito ainda e nos vemos na próxima. Sou o Ricardo, falando pelo Conselho e até mais.